Toda a glória ao Senhor, amém? Glórias a Deus. O tema da nossa, dizer assim, né, um pequeno estudo, vamos fazer hoje, sobre a fé, vivendo pela fé. O irmão Isaac pediu para mim falar no início ali que apareceu. Amém, meus queridos? Que Deus possa falar na minha e na tua vida através dessa mensagem. Nós vamos estar lendo alguns textos, alguns versículos assim, e eu vou procurar ser o mais breve possível, porque... Obrigado, irmão. Porque fé é um assunto muito abrangente. Se a gente fosse falar realmente de fé, a gente acha bastante texto, bastante assuntos aqui, né? Desde o Velho Testamento até o Novo. Mas eu peguei um pequeno resumo daquilo que Deus falou no meu coração, que possa falar ao teu coração essa noite. A fé, uma palavrinha tão pequena e um significado tão grande. Hoje, se a gente perguntar para cada um de vocês quem é que tem fé, todos vão levantar a mão, amém? Né? A fé, se você não tivesse fé, você não estaria aqui. Talvez você seja um visitante, ou você já está na presença de Deus, na casa de Deus há 10 anos, 20 anos, mas você tem fé. O visitante também tem fé, né? Eu também tenho. Então a fé é algo que ela vem de Deus, e ao mesmo tempo a gente não consegue medir a fé, se eu tenho mais ou se eu tenho menos, mas a fé, ela é importante para a nossa vida. E a fé no Senhor Jesus, que é o autor e consumador da fé, assim nos diz a palavra, amém? Então vamos estar estudando um pouquinho ali no texto de Marcos, capítulo 4, Marcos capítulo 4, versos 35 ao 41. Amém? Marcos capítulo 4, 35 ao 41. Quem achou, diga amém. Já está ali, né? Amém. Jesus acalma a tempestade. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: passemos para outra banda. E eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia sobre o barco as ondas. E ele estava na popa dormindo. Ele, Jesus, né? Um parênteses aí. Jesus estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? Em outras versões diz: não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é este que até o mar e os ventos lhe obedecem? Vejam só, meus irmãos, nessa passagem que diz que a tempestade tomava conta do barco, as ondas vinham sobre o barco, né? E ali os discípulos começaram a se apavorar, se assustar, e Jesus estava dormindo na popa do barco. E é interessante que quando Jesus se levanta e acalma ali a tempestade e os ventos, os próprios discípulos, né, ficam assustados. Ali nessa versão diz, ficaram apavorados. Tem alguma versão que diz assim, porque realmente eles talvez não soubessem quem estava no barco com eles. Talvez sabiam que era Jesus, mas não tinham noção do poder de Jesus, que podia até mesmo contra uma tempestade, contra um temporal, simplesmente por uma palavra o Senhor manda o mar se acalmar, e o mar se acalmou. Então aí o Senhor Jesus pega já de momento, ele diz para eles assim: por que sois tão tímidos? Aonde está a vossa fé? Então nós fizemos uma comparação, né? A fé, então, o contrário de fé seria timidez, pelo que o Senhor Jesus falou aqui. Seria timidez, seria incredulidade, talvez medo também. Podemos comparar com o contrário de fé, né? Nos diz também ali a palavra que sem fé é impossível agradar a Deus.
lá em Hebreus 11, versículo 6. Não puder achar ali, para a gente acompanhar. Amém? Sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia. Amém? Aqui no meu texto, que diz aqui nessa versão: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador dos que o buscam. Aquele que se aproxima de Deus, ele precisa crer, antes de tudo, que aquilo que ele está pedindo, ele pode ter a resposta, ele vai ter a resposta. Então diz assim: antes de você se aproximar de Deus, você precisa crer. Sem fé é impossível agradar. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se nós chegamos a Deus para fazer uma oração, um pedido, e Deus vê o nosso coração, e no nosso coração Ele não achar fé, nós já não estamos agradando Ele, segundo a sua palavra. Então, em primeiro lugar, a fé precisa estar no nosso coração. Antes que você peça algo a Deus, ela tem que estar aqui no nosso coração, mesmo que seja pequenininha. Assim como o Senhor falou que se a nossa fé fosse do tamanho de um grão de mostarda, imagina, irmãos, um grão de mostarda eu já peguei na mão, é uma sementinha assim, ó. Alguém já viu? Já viu? Já viu, irmão? É uma sementinha assim, ó, menor que uma formiguinha. E Jesus falou que a nossa fé é menor que esse grão de mostarda. Se ela fosse, a gente diria ao monte: sai daqui, vai para lá, vem para cá. Então, já começamos a ver que a nossa fé realmente é pequena, né? Assim como estavam ali os discípulos, Jesus teve que levantar, Jesus teve que acordar. Acordaram Jesus ali desesperados, que o mar estava tomando conta, que as ondas estavam tomando conta do barquinho. Tiveram que acordar Jesus. Por que um deles mesmo não levantou a mão e não disse: mar, te acalma, tempestade te acalma? Poderia ter sido um deles. Amém? Então, continuando, né? Ali em Hebreus fala que sem fé é possível agradar a Deus. Viver como cristãos pela fé é certo que teremos muitos desafios. Só o fato de ser justo ou tentar ser justo neste mundo atual já é um grande desafio. Mas se queremos que a justiça de Deus venha sobre nós, precisamos agir com justiça em todo proceder e atitudes. Porque em Romanos 1:17 diz ali que o justo viverá pela fé. Então, só o fato, como eu li aqui, para mim manter uma vida, tentar manter uma vida justa diante de Deus, diante da igreja, diante da sociedade, já é um desafio. Se você ver hoje em todos os âmbitos da sociedade, a gente vê injustiça. O que a gente mais vê na TV, hoje vê nas redes sociais, são injustiças, né? Por parte de poderosos, por parte de quem tem a lei na mão, né? Quem tem ali a caneta para fazer a lei. A gente vê: bah, mas que injustiça, isso não era para ser assim. Muitas vezes até no meio da igreja, né? Não digo a igreja Batista Filadélfia, eu falo a igreja no modo geral. A gente vê injustiças na nossa sociedade. Então, para o cristão que quer ser justo, já é um desafio. E o justo viver pela fé, mais um desafio. Porque nem sempre, aqui o pastor estava louvando, estava falando aqui, estava sentindo a presença de Deus, que maravilha. É muito bom a gente entrar na igreja, levantar as mãos, adorar o Senhor. Aqui é o melhor lugar para a gente estar, né? Aqui é o melhor lugar para a gente adorar, para a gente buscar, para a gente mostrar aquilo que a gente quer ser diante de Deus. Agora, saiu para fora, já é um desafio, já é uma batalha. Porque lá eu vou encontrar o fulano que não pensa como eu, o ciclano que não acredita como eu acredito. Então vai haver aquela, né? É uma luta nós temos, e não é contra a carne, não é contra sangue,
né? São contra hostes espirituais da maldade. Nós sabemos que o mundo jaz no maligno. Então, o fato de eu e você decidirmos ser cristão, seguir a Jesus, seguir a sua palavra, já é um desafio. Você acordar de manhã, ir para o seu trabalho, para a escola, ou seja onde for, já você está num desafio, porque você está diante de um mundo que não segue a palavra de Deus. Um mundo que talvez até conheça superficialmente, mas muitos não estão obedecendo a palavra de Deus. E eu e você estamos tentando obedecer a palavra, tentando viver de acordo com a palavra. Aí sempre a gente encontra um ou outro, né? De repente no trabalho, na firma ou lugar, mas não é bem assim. Isso aí não quer dizer, isso é caretice. Não, que é isso? Ficar dando dinheiro para o pastor, enriquecendo a igreja. Não, são tudo ladrão. E aí a gente tem que ter o quê? Mansidão, domínio próprio e conhecer a palavra, para dizer, falar o contrário, né? Não, meu irmão, não é bem assim, né? Não é bem assim. A Bíblia diz uma coisa, o mundo diz outra, né? Então é um desafio você ser cristão e manter a sua fé diante do mundo. A fé não se professa da boca para fora, mas se consuma em atitudes de um verdadeiro adorador. Aí diz aquela palavra ali em Hebreus 11:1, né? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e da prova das coisas que não se veem. Interessante, irmãos, que se a gente começar a ler aqui no Novo Testamento, os Evangelhos, em muitos casos que Jesus se encontrava com alguém que necessitava de uma cura, de uma libertação, muitas vezes ele dizia, ele operava um milagre e ele dizia, vai, a tua fé te salvou. Ele vinculava aquele milagre à fé da pessoa. Então aí a gente já vê que para que algo aconteça na minha e na tua vida, é necessária a fé. Seja ela pouca, seja ela muita, mas é necessário que a gente tenha fé. Já em outros casos, como em alguns lugares, Jesus diz ali que ele não conseguia fazer muitos milagres porque o povo não tinha fé. Vamos ver ali em Marcos 6. Marcos 6, do versículo 5 ao 6. Aleluia, Jesus. Eu acho que Marcos 6, versículo 5 ao 6. E não podia fazer ali obras maravilhosas. Somente curou alguns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. E estava admirado da incredulidade deles. Até aí. Essa passagem ocorreu em Nazaré. Nazaré era onde? Foi onde Jesus nasceu. Foi um dos lugares que Jesus encontrou mais incredulidade. A cidade onde ele nasceu. Diz o texto aqui que ele já não... O próprio Senhor Jesus não conseguia fazer milagres. Fez muito poucos. Por causa da incredulidade. Então vocês vejam a importância, meus irmãos, da nossa fé. Quando nós pedimos algo para Deus, quando nós buscamos algo. Se tiver incredulidade, essa oração, como diz, não passa do teto. É necessário ter fé. Se aquilo que você está pedindo para Deus, talvez você entrou essa noite com pedido. Eu entrei com pedido a Deus essa semana. Talvez você também tenha um desafio, uma luta. Então você coloca no seu coração que você está pedindo para o autor e consumador da fé. É Ele que vai resolver. É Ele quem vai te dar a resposta. Amém? Então em Nazaré Jesus encontrou muita incredulidade. E ali ele pôde operar poucos milagres. Agora temos um texto ali em Mateus 8,
Mateus 8, de 7 a 10. Amém? Você acha? Aleluia. Mateus 8, de 7 a 10. Amém? E disse-lhe Jesus: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado há de sarar. Pois também eu sou homem de autoridade e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faze isso, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Essa passagem ocorreu em Cafarnaum. Era outra cidade, não era a cidade de Nazaré onde Jesus havia nascido, era outra cidade. Tanto que Jesus diz ali, né? Jesus se admirou da fé daquele centurião. Ele poderia ter aceitado que Jesus fosse na casa dele, que Jesus fosse e orasse pelo criado dele que estava doente, mas ele disse: não, eu não sou digno que entre debaixo do meu telhado. Uma palavra tua só, Senhor, uma palavra só tua, e o meu criado vai ficar sarado. E no decorrer do texto, nós não vamos ler todos agora, a gente vê que, pela palavra do Senhor Jesus, o criado ficou curado. E os empregados daquele centurião vieram no caminho e avisaram ele. E ele disse: então foi na mesma hora que o Senhor me disse que ele ficaria curado. Jesus se admira da fé daquele homem. Nunca havia tanta fé assim em Israel, né? Uma palavra só, uma palavra de Jesus, e o homem foi curado. Para aquele centurião, uma palavra só de Jesus bastava para que o milagre acontecesse. Talvez para nós hoje, essa semana, uma palavra só do Senhor vai resolver aquilo que nós pedimos. Uma palavra vai nos dar a resposta, se nós cremos pela fé. Amém? Lá em 1 Pedro 5,7. 1 Pedro 5,7. Pedro 5,7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E o 6, antes diz ali: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Amém. Para que a nossa fé possa ser firmada no Senhor, muitas vezes nós precisamos lançar sobre ele. Tem momentos que a gente acha, né, que a gente vai conseguir, que a gente faz o nosso esforço, a gente busca, a gente tenta daqui e dali, mas se a gente não lançar sobre Cristo, chegar lá no nosso quarto, onde for, na sala, dobrar os joelhos e dizer: Senhor, até aqui eu vou, até aqui eu consigo, Senhor, daqui para frente é contigo, Deus. Isso é fé, é você fazer até onde você consegue. Até aqui eu vou, daqui eu não consigo mais. Lança sobre os pés do Senhor. Isso é fé. Aí é com Ele. Aí é com Ele. Agora aquela atitude de: não, eu vou conseguir, eu vou fazer acontecer. Muitas vezes tenta, busca algo, se frustra, acaba desanimando. E muitos acabam se desviando da presença de Deus por isso. Porque chegou no ponto, no momento que era para lançar sobre Cristo,
deixar Cristo carregar, né? A pessoa se desanima, se frustra e não consegue atingir, alcançar aquele objetivo. Lá em Lucas capítulo 18, Lucas capítulo 18, verso 8. Verso 8. Digo-vos, pois, que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, porventura achará fé na terra? Amém? Porventura, quando o Senhor Jesus voltar, achará fé na terra? É uma pergunta bem forte, né, irmãos? A gente vê agora essa semana terremotos, né, acontecendo mais frequente. A cidade inteira praticamente destruída por terremoto. Isso tudo está escrito aqui. Se você pegar aqui os evangelhos, já está escrito. Bem antes que acontecesse, já estava tudo escrito. E tem acontecido cada vez mais, né? Ali na Tailândia, né? Na Tailândia, região da Ásia, Malásia, na Índia, eles têm muita fé, porém não é fé em Deus, não é fé em Cristo. Na Índia há centenas de deuses na Índia. Um rato lá na Índia é um deus, uma cobra, uma serpente, um boi é um deus. Vocês, alguns já viram, tem um lugar lá que é o templo do Deus Rato. É um templo bem maior que este aqui, umas colunas gigantes. E ali fica uma pessoa responsável por aqueles milhares de ratos. Milhares. Então aquela pessoa, em determinado horário do dia, ele entra e vem ali com os baldes, né, com leite. E já tem as tigelas. Quando ele está entrando, começa a descer rato de tudo quanto é lado. É do teto, é dos cantos, de trás daquelas colunas. E vem por cima dele. Então ali mostra rato já velho, rato novo. É uma porcaria. É um nojo de se ver. Mas ele coloca ali nas tigelinhas o leite para os ratos subindo na mão dele, subindo no pescoço, na cabeça. Ele coloca as tigelas, coloca o leite, os ratos vêm e tomam. Daqui a pouco mais, trazem as crianças para tomar aquele leite que sobrou, porque eles creem que o leite é milagroso. Essa é a fé de um dos deuses da Índia, Deus Rato. Se falar serpente, boi, que pode, se entrar um boi aqui, não pode fazer nada com o boi, porque ele é sagrado, deixa ele fazer o que quiser. Então esse é o mundo que nós vivemos, esse é o mundo que nós estamos vendo, onde está acontecendo catástrofes, né? Em certos lugares da África, há muitos bruxos, bruxaria, lugares em que missionários muitas vezes vão para lá para fazer a obra de Deus, para pregar o Evangelho, e muitas vezes eles são afrontados. Eu ouvi o testemunho de um missionário que foi lá na África, em certo lugar, estava aqui em Eldorado dando testemunho, e disse que ele estava numa praça pregando, falando sobre Jesus, e se apresentou para ele um homem alto, com uma capa que ia daqui do pescoço até embaixo, e ele vinha com um cajado na mão, e aquele homem com uma aparência, a fisionomia muito feia, com pinturas no rosto, e esse missionário estava pregando ali na praça, falando de Jesus, pregando. Então, quando aquele bruxo, se dizia bruxo ali no local onde ele morava, ele foi se aproximando, disse que as pessoas abriam espaço, já conheciam ele e a sua fama, e ele foi chegando, e aí ele falou na língua
do local, ele falou para aquele missionário: em nome de que Deus você está pregando agora? Porque nós já temos muitos deuses aqui, não precisamos mais de um Deus. E o missionário disse assim: eu estou pregando em nome do único Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra. E aquele homem se aproximou mais perto dele e disse assim: então, se esse Deus é verdadeiro, você vai me curar da minha doença. E ele abriu aquela capa, e aqui no peito dele tinha uma ferida exposta, um câncer. E aí imagina a fé daquele missionário agora, hein? Diante de todos ali, e aquele bruxo afrontando ele: se esse Deus é verdadeiro, tu me cura, tu vai pedir para o teu Deus me curar. E o missionário, guiado pelo Espírito Santo, disse assim: eu vou orar, mas você vai largar esse cajado aí. Larga esse cajado. E ele tinha umas correntes também no pescoço. Tira essas correntes também. Quando ele falou em tirar as correntes, disse que o tal bruxo se regalou os olhos assim, ia ficar possesso de algo estranho ali, mas tirou as correntes. Quando ele tirou as correntes, o missionário orou. Diz que na frente de toda a multidão começou aquele câncer, começou a fechar, a ferida a fechar, parou de sair sangue. E aquele homem que se dizia bruxo aceitou a Cristo. Caiu de joelhos, ele aceitou a Cristo. Pela fé de um homem. Pela fé de um homem que estava fazendo a obra de Deus e precisou colocar a sua fé em prática. Muitas vezes nós temos que colocar nossa fé em prática, meus irmãos, muito mais do que nós pensamos. Porque os desafios são grandes. Como eu já disse, a luta é grande. Amém? Em Atos, capítulo 12, vou estar lendo mais um texto. Atos, capítulo 12, do versos 5 ao 6. Aleluia. Vamos estar lendo mais texto. Atos, capítulo 12, do verso 5 ao 6. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer, nessa mesma noite, comparecer, estava Pedro dormindo entre dois soldados, ligado com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam a prisão. Essa passagem, meus irmãos, fala de Pedro quando ele foi preso por estar pregando o Evangelho. Interessante que diz ali que Pedro, ligado por dois soldados, por duas cadeias, quer dizer, um soldado de cada lado, sendo que no outro dia viria a sentença de Pedro. Ele seria, crucificado ou seria decapitado. Ele seria condenado. E Pedro estava dormindo. Imagina, meus irmãos, com a sentença de morte para o outro dia, ele estava dormindo. Um soldado aqui, outro soldado ali, ele dormindo. Ele aprendeu com Jesus, Ele aprendeu com Jesus. Vocês lembram do primeiro texto que eu li aqui, que Jesus estava no barco dormindo? Pedro foi um bom aluno. Ele resolveu dormir. E no decorrer da história a gente vai ver que Pedro, ele é liberto da prisão. Quando ele estava ali dormindo, chega um anjo, sacode Pedro, diz: Pedro, coloca tuas sandálias e vamos sair. Diz que as portas da cadeia iam se abrindo e Pedro ia saindo. Mas também diz que a igreja, nesse momento, estava em contínua oração por Pedro. E Pedro, pela sua fé, foi liberto. Pela fé da igreja, ele foi liberto. Então, meus irmãos, muitas vezes nós estamos assim, uma situação que nós nos sentimos amarrados, sem saber o que fazer. Que atitude eu vou tomar agora? E pela fé Deus envia o socorro. Pela fé, pela oração, Deus envia o socorro. Assim como eles estavam no barco ali, as ondas vinham, as ondas iam levando o barco.
simplesmente por uma palavra de Jesus, Ele muda toda a situação. Uma palavra é o que nós precisamos do Senhor para mudar a nossa situação. Amém? Há uns anos atrás eu tive a oportunidade de ir na Colômbia, em Bogotá. Então, a gente iria para um congresso missionário lá. E aí a gente fez tudo, né, um esforço para comprar passagem, tudo. O irmão que ia comigo, a gente foi num grupo de irmãos, mas foi dividido. Um grupo foi na frente, um dia antes, e o outro dia ficou eu e esse irmão, missionário ali de Eldorado. Ele comprou a passagem pela internet, a gente embarcou aqui em Porto Alegre. Chegando lá, em São Paulo, a gente foi se preparar para entrar no voo para Bogotá. E o pessoal fazendo fila assim. Começaram a pegar os passaportes e entregar os passaportes. E aí esse irmão disse: não, mas espera aí, tem coisa errada. A gente não tem passaporte. Porque a gente viaja na América do Sul só com a identidade, não precisa de passaporte. Só que uma das escalas que ia fazer para chegar até em Bogotá, ia chegar em um país que precisava de passaporte. E dali ia para Bogotá. Então, a atendente ali disse: não, vocês não podem nem embarcar. Isso já era 1h da manhã, a gente tinha saído daqui umas 9h da noite. A gente na fila com as malinhas, tudo pronto, feliz, né? Não, vocês não podem embarcar. Se eu deixar vocês embarcar, vocês vão chegar lá, vocês vão ser presos. Vocês não têm passaporte. Lá a identidade não vale, lá vale só passaporte. E agora, 1h da manhã, nós lá em São Paulo, com as malinhas prontas, felizes para ir para o congresso, essa é uma benção. Começamos a rodar por dentro daquele aeroporto, perguntar para um, para outro lá. A passagem tinha sido comprada aqui em Porto Alegre, pela internet. Lá já era 1h da manhã, só poderia resolver no outro dia, né? Na sexta-feira, era uma quinta de noite. E a gente ali 1h e pouco da manhã, aquilo nos entristeceu muito. Disse: não, Senhor, o meu desejo era ir para esse congresso, né? Imagina, a gente fez, comprou passagem, a gente arrumou tudo, se preparou, né? A igreja está lá orando por nós. Aí chegava e dizia: não, eu vim só até São Paulo e voltei, não deu certo. Não, aquilo nos entristeceu muito. E a gente ficou lá rodando, conversando com o pessoal pelo aeroporto lá. O aeroporto à noite é uma cidade, né? A gente encontra pessoas de todo tipo, pessoas indo para vários lugares e conversam, e contam a história deles, a gente contava a nossa. E a gente conversando com uma senhora lá, ela disse assim: olha, ela trabalhava ali no aeroporto, né? Ela disse assim: antes de ser uma funcionária aqui desse aeroporto, eu sou uma profeta de Deus. E eu vou orar por vocês. Só que aqui é aeroporto, a gente não pode orar, não pode fazer isso muito escancarado, a gente está trabalhando. Mas chamou a gente num canto e orou por nós. E aquilo nos fortaleceu a fé. Assim: agora vocês descansem em Deus, vai dar certo. Aí já eram umas 3h da manhã, eu peguei e disse assim para o Robson, que estava junto comigo: ó, Robson, não temos o que fazer, vamos ter que esperar, vamos descansar. Aí toquei nessa passagem, que Pedro estava dormindo, né, estava descansando. Falei para o Robson essa passagem: vamos fazer igual, Robson, eu vou descansar, cara, estou cansado. Amanhã de manhã a gente resolve isso aí, não tem o que fazer. Então aquela foi uma das madrugadas mais longas que a gente teve, porque naquela ansiedade que no outro dia pudesse ligar aqui para Porto Alegre e tentar resolver a situação. E eu fui descansar, naqueles bancos lá do aeroporto, deitei lá e fiquei lá. Aí lá pelas 6 da manhã já estava acordado de novo, caminhando, conversando com um com o outro. Quando deu 8h da manhã, o Robson começou a ligar aqui para a agência. E ele ligou e a pessoa que vendeu a passagem não estava trabalhando aquele dia. Só estava o dono da agência. Aí ele disse assim: olha, vocês pagaram um preço X por essa passagem, mas agora,
como teve essa mudança aí, o preço, o valor vai quase triplicar. Falou para o Robson ali, né? Telefone. Aí aquilo ali também já deu aquela desanimada, né? A gente com o dinheiro contado, pagamos a passagem, chegar lá, que tinha um troquinho para comprar alguma coisa, para ficar lá no hotel, lá, né, no congresso, e já deu aquela pedrada em nós, né? Olha, até vou resolver, mas tem que ter mais grana aí para resolver. E meus irmãos, um mês antes, eu estava num culto ali em Novo Hamburgo, e eu fui tocado por Deus. A gente foi para ministrar o louvor, e eu fui tocado por Deus. Eu tinha uma guitarra na época que valia R$3.000. R$3.000 essa guitarra. E eu fui tocado por Deus. Peguei, deixei a guitarra no altar, desci. O outro irmão deixou o violão dele. E nós éramos uma banda. A gente estava com CD para ser lançado na outra semana já, ia ter o lançamento do CD. A gente deixou o instrumento todo no altar. Eu não sou muito de fazer isso aí, sabe? Eu acho que foi uma das únicas vezes que eu fiz isso aí, que eu fui tocado ali. Não. O pastor falou algo assim, que era mais importante na minha vida: o bem material ou a minha fé. Mas eu vou fazer esse voto de fé. Deixei minha guitarra ali. Na época valia R$3.000. Em Porto Alegre nem tinha na Mil Sons uma igual aquela ali. Tinha que mandar vir de fora. Então tá, fechando parênteses. Estamos lá no aeroporto, o Robson ligando para o rapaz da agência. Era 8 horas da manhã. Ele, vou ligar para o fulano, para o Beltrano, vou tentar resolver um voo para vocês aqui e ali. E o tempo passando, o tempo passando. E aí vem, né, aquela angústia, né? Ansiedade, tu quer... Não, quer resolver a situação, eu quero ir para lá, não quero voltar para casa, eu já estou no meio do caminho, como se diz, né? Eu quero ir. 11 horas da manhã, o dono da agência ligou e disse assim: vocês vão para um congresso, né? Pelo que tu me falou, vocês vão para um congresso missionário. Então eu vou fazer assim, a passagem de vocês ficou bem mais cara. Bem mais caro, mas a minha obrigação é pagar essa passagem para vocês. Se vocês compraram para chegar lá no destino, vocês vão chegar no destino. Então nós estamos pagando a passagem para vocês. Eu não teria o dinheiro, nem o Robson. A gente teria que voltar para casa. Sabe quanto era a passagem? R$3.000, só a minha. O valor da guitarra que eu deixei no altar. Então valeu a pena, irmãos, aquele momento em que eu pratiquei, mas eu vou descansar no Senhor. Aquela noite que eu descansei, que eu entreguei para Deus, descansei, valeu a pena. Nós podemos contemplar ali, né, naquela situação, um milagre de Deus. Chegamos no congresso, foi tremendo. Primeiro dia, tremendo. Já o pastor que estava conosco disse assim para um rapaz dali mesmo, assim: você sabe onde tem uma igreja quadrangular? E se assim, passa o endereço para mim, que eu quero lá visitar também os irmãos, aproveitar que eu estou aqui. E o irmão ali falando em espanhol, tá, não, eu consigo e tal. Conseguiu aquele endereço. No sábado de manhã nós entramos no carro, ele foi buscar nós para ir procurar a tal igreja, para convidar os irmãos também para o congresso. O carro começou a andar, sobe aqui, sobe ali pelo centro ali de Bogotá, entrava em Viela, saía em Viela. Já onde que está levando nós, né, cara? Está saindo do centro. Parou na frente de uma casa bem humilde. Eu confesso para os irmãos, eu fiquei assim: nós estamos perdendo o congresso, já vai começar, nós viemos para o lugar errado, não tem igreja nenhuma aqui. O congresso era lá no centro, né? Mas, e agora? Não tem placa nenhuma. O irmão deu o endereço aqui, rua tal, número tal, mas nada fecha. Nós estamos aqui e estamos perdendo o congresso. Daqui a pouco um irmão desceu, o pastor desceu, bateram lá, abriu uma porta, uma senhora bem humilde. Eu só vi, irmãos, quando ela levantou as mãos para o céu e começou a chorar. E ela disse assim, ela falava em espanhol: glórias a Deus, glórias a Deus. Aí nós descemos do carro, a gente foi na casa dela ali, entramos.
Ela disse assim, ó, eu passei a noite toda, ela falou em espanhol, né? Que passou a noite toda orando para que Deus enviasse alguém para orar por ela e para a sua família. Nós oramos, nós entramos. As filhas dela com problemas com libertação, com drogas. Aquela mulher se converteu, toda a família aceitou a Cristo. O que eu quero dizer com isso, meus irmãos, é que tudo há um propósito. E começa pela minha e pela tua fé. Tudo há um propósito tremendo de Deus. Que nessa noite essa palavra possa ter fortalecido a tua fé, o teu coração. Como diz ali no texto que a gente leu, lança sobre Cristo a tua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Então, mesmo que a situação pareça mais difícil e não vai ter solução, lança sobre Ele, pratica a tua fé, Ele está cuidando de ti. Nada é em vão quando nós colocamos o nosso joelho no chão e com fé nós clamamos a Deus, clamamos a Cristo, o autor e consumador da fé. Amém? Que Deus possa abençoar ricamente a igreja, com essa breve palavra. Chamar o pastor Gustavo. Aleluia, Jesus. Que se nessa noite, amém. Tá. A banda, né? O grupo de louvor também, né? Que nessa noite o Senhor Jesus possa ter falado ao teu coração mais uma vez. Que se você sente no teu coração de vir aqui na frente, para que os pastores orem, impõem as mãos. Talvez aquela pessoa que diz assim, bah, mas a minha fé é tão pequena que eu não consigo nem ir lá na frente. Nós vamos estar orando, a igreja vai estar orando. A oração da igreja